Amém. Glória a Deus. Vou convidar você a abrir a tua Bíblia, ou o teu aplicativo, ou acompanhar a projeção aqui. Essa projeção facilita a nossa vida, né? Aí a gente acaba ficando preguiçoso. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículos 19 ao 26. Gente, hoje vocês vão estranhar que eu não fiz slide. Não tem. A Ana até fez assim para trás. Como assim? Eu, uma pessoa que sou tão visual, hoje eu não fiz os slides. Eu fiquei meio confusa com a nova tecnologia que eles colocaram ali, a nova tecnologia velha, e eu não me adaptei. Mas nós vamos meditar na palavra do Senhor hoje, e esse texto é bastante conhecido. É um texto que nós usamos com bastante frequência, inclusive, né, em várias situações da nossa vida, mas nós vamos lê-lo e pensar em algo que o Senhor tem trazido ao meu coração. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, e é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Eu quero orar mais uma vez, feche seus olhos. Pai, aqui está a tua palavra. Ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é poderosa. E eu quero te pedir a Deus que nessa noite o Senhor fale conosco de uma maneira clara, direta e profunda, para que nós possamos ser impactados por aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem hoje é crie memórias com Jesus. Crie memórias. É uma sugestão a você, crie memórias com Jesus. A gente ouve bastante esse termo, né? Estou criando memórias com os meus filhos. Estou criando. A gente no Instagram vê muito essa hashtag por aí agora. Os pais estão ali num parque ou estão em algum lugar e aí colocam essa hashtag de criando memórias. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós temos e nós criamos memórias. Se nós, querendo ou não, nós vamos estar criando memórias nos nossos filhos ou nas pessoas que estão ao nosso redor. Nós sempre vamos estar criando memórias nas pessoas que estão ao nosso redor. E as memórias afetivas, elas são muito especiais, né? Com certeza você tem memórias afetivas. Eu tenho memórias afetivas com cheiro normalmente. Algum cheiro que eu sinto, aquilo me remete a algum momento, né? E isso serve também até para cheiros que também te remetem a momentos que não são tão bons assim. Mas nós temos memória afetiva com cheiros, com comida, com coisas, né, com cenas também que ficam gravadas na nossa mente. Eu tenho algumas cenas gravadas na minha mente, por exemplo, com meu pai. Meu pai morreu já há 28 anos. Aliás, eu disse algumas no plural, né? Mas eu tenho uma cena gravada com ele, que é a que mais me marcou, que foi um momento em que eu estava saindo para ir para a escola. E o meu pai me parou ali para arrumar o meu cabelo, antes de eu sair. Então, pensando nisso, nós precisamos criar novas memórias e não apenas nos contentar com as memórias do passado. Eu quero falar com vocês aqui 3 pontos que eu separei para a gente meditar, após a gente entender um pouquinho sobre como que nós podemos estar criando essas memórias. Primeira coisa, quando o profeta ele fala que ele quer trazer a memória, eu acho interessante que ele usa um verbo. Quero trazer a memória. E a gente precisa entender o seguinte, essa passagem, o
que estava acontecendo quando Jeremias, ele disse que ele quer trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Jerusalém estava sendo ali, tinha sido invadida por Nabucodonosor. Havia ali tinha sido devastada, e ele começou a escrever sobre o sofrimento do povo. E é por isso que o livro chama Lamentações de Jeremias. Lamentações. Então ele está ali contando, se lamentando sobre esse sofrimento que o povo estava vivendo ali. O povo, a cidade tinha ficado deserta, muitos foram levados para o cativeiro, né? Os valentes tinham desaparecido, né? Aqueles que eram os valentes não existiam mais. E as pessoas estavam desesperadas, passando fome, mendigando pão ali, né? Clamando por um pedaço de pão. Então, a gente olha para essa situação e percebe que era um caos, uma situação de caos. E é nesse momento que, para não cair na armadilha da incredulidade, não cair na armadilha de ficar sem esperança, é que Jeremias ele olha e fala: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ele usa esse verbo, quero, eu desejo. Ele não diz assim, seria até bom, né, se eu trouxesse a memória. Talvez, se eu pensasse a respeito de outras coisas. Não, ele diz com convicção, quero trazer à memória. Isso nos ensina que nós precisamos fazer isso de maneira intencional. Ele olha para isso e diz, eu quero trazer à memória os livramentos que eu já tive. O Senhor já me deu livramentos. Eu já vi acontecer com o povo. Eu já vi a provisão de Deus. Então eu quero trazer à memória. E isso é algo que é como um exercício. É um exercício que nós precisamos fazer, trazer à memória. Na psicologia existe um termo que chama pensamentos automáticos, que é da TCC, que é quando você tem uma crença central, algo que você, sabe, já foi ali, às vezes, abandonado, rejeitado, e às vezes você tem ali sempre um sentimento de abandono, de rejeição. Os seus pensamentos automáticos são sempre de abandono e de rejeição quando alguma coisa acontece ao seu redor. E para que você não tenha sentimentos de abandono e rejeição e comportamentos de quem foi abandonado ou rejeitado, você precisa começar a trabalhar nos seus pensamentos, para que você possa, ali naquele momento, não permitir que aquilo se expanda de uma maneira que trague todos os seus sentimentos e façam com que você se comporte de uma maneira que vai ser disfuncional para você. Então, esse quero trazer à memória é quase que exatamente essa mesma técnica da psicologia. Eu vou me esforçar para controlar os meus pensamentos e trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E essa estratégia do profeta, ela é muito válida para nós. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente está em situações de dificuldade, os traumas, às vezes, eles falam muito mais alto. As coisas ruins que a gente viveu, eles falam muito mais alto. E é difícil ir lá e puxar no arquivo da nossa memória as coisas boas, as nossas memórias afetivas, para que a gente possa lidar com as dificuldades, para que a gente possa ter esperança. Parece que a gente tem muita dificuldade em fazer isso. Automaticamente a gente já vai para o desespero. Automaticamente a gente já vai para o caminho mais fácil, que é o caminho que a gente conhece de se desesperar. E eu também acredito que Jeremias também pudesse ter essa dificuldade. Talvez ele não fosse tão disciplinado assim. Mas ele diz aqui, eu me esforço, eu desejo trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Sabe que uma vez, eu acho que foi um dos momentos mais difíceis assim para nós, em que nós experimentamos acho que a questão financeira, na vida de todo mundo, ela dá uma balançada, né? Se você tem dinheiro para pagar os boletos, as coisas parecem que você vai com mais tranquilidade. O André trabalhou no Bradesco durante quase 20 anos. E o André sempre, né, tinha essa segurança no Bradesco, né? A gente tinha
um convênio excelente a vida inteira, né, as crianças estudando na Fundação Bradesco. Então, tudo girava em torno do Bradesco. E a sensação que a gente tinha é que o sustento vinha do Bradesco, né? E aí, de repente, quando ele estava prestes a ser promovido a gerente geral de uma agência, o HSBC entra na jogada e ele é mandado embora. E ele foi demitido. Ele ali, está superando ainda, gente, o luto. Mas ele foi demitido. E, de repente, a gente se viu numa situação em que nós olhamos para aquilo e parecia um caos para outras pessoas que já passaram por desemprego, talvez encarassem isso melhor do que a gente, mas a gente não estava conseguindo. Nós tínhamos casado em 97, um mês antes da gente casar, ele entrou no Bradesco. Nós nunca havíamos vivido uma situação financeira que não fosse aquela estável que nós já conhecíamos. E, de repente, aquilo tudo para mim parecia que ia desmoronar na minha cabeça. E o André fazia as entrevistas e nada acontecia. E eu comecei a trazer à memória aquilo que podia me dar esperança. E Deus me falou, escreve. E eu peguei um caderninho de memórias, e eu comecei a escrever. E eu comecei desde tudo que eu lembrava. Eu tive que puxar. Estou falando que é difícil puxar no arquivo. Se alguém me mandasse escrever as desgraças, eu acho que rapidinho eu lembrava. Mas puxar no arquivo aquilo que o Senhor já fez e os livramentos que Ele já deu, é mais difícil. E eu comecei a puxar ali no arquivo e eu fiquei chocada. Tem um hino do cantor cristão, os batistas aqui vão, né, que eram da nossa época também, gente, pessoal da Batista vai me entender, que falava, conta as bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso o que Deus já fez. Amém? E foi exatamente isso, eu fiquei surpresa. Quando eu olhei para aquele caderninho e olhei tudo que Deus tinha feito. Tudo que Deus já tinha feito na nossa vida. E eram tantos 48 do segundo tempo que eu não consigo nem explicar para vocês. Porque às vezes era assim, a coisa não... Nos 48 do segundo tempo, Deus chegava com a provisão, com a providência. E em todas as áreas, na área de saúde, o André contou um pouquinho aqui outro dia da situação que ele passou, com a Gabriele também, a Gabriele em coma na UTI, os médicos já iam enviar ela para uma cirurgia no cérebro, e de repente o Senhor veio com providência, e fechou tímpano dela também um tempo depois, que eu não consigo nem dizer para vocês, eu acho que vou trazer uma cópia do caderninho para vocês darem uma lida. Eram tantas coisas, e na área financeira, e eu olhei para aquilo e falei, eu não tenho por que temer. O Deus que fez tudo isso aqui, Ele não mudou. Ele é o mesmo. O Deus que agiu aqui, Ele é o mesmo. Então, é por isso que nós precisamos fazer um esforço para mantermos os nossos pensamentos fixos em Deus, a confiança que nós temos que ter nele quando o barco balançar, quando a tempestade vier. A gente precisa manter a confiança, mesmo que tudo estiver caindo ao seu redor. Você vai olhar, está um caos, e você vai dizer, eu sei quem está no controle. Eu sei. E se eu sei quem está no controle, eu não preciso temer. Isso parece muito clichê, né? Mas a gente precisa realmente se esforçar para a gente manter a nossa memória no Senhor e nas coisas que Ele já fez, porque Ele ainda quer fazer mais, gente. Ele quer fazer mais, Ele não quer que a gente fique com as nossas memórias do passado, com aquilo que a gente viveu lá atrás somente. Elas precisam ser combustível para que a gente viva coisas novas com Ele, viva outras coisas. Segundo ponto, nosso Deus, Ele é um Deus de memoriais, de promessas, e Ele gosta de um memorial. E a gente começa a olhar para isso, que quando Deus, Ele, na Bíblia e na nossa vida, Deus, Ele vai deixando rastros, e Ele vai deixando a assinatura dEle, de alguma forma. Ele vai deixando rastros e assinatura. Eu contei, né, para o pessoal que estava na reunião de liderança a respeito dos R$500, né? Os R$500 que a gente falou com Deus, a gente precisava, para quem não ouviu, vou contar rapidinho de novo. Nós precisávamos para fazer algo que Deus mandou a gente fazer. E eu falei, Deus, mas não tem dinheiro. E Ele disse, eu vou mandar. E quando estava chegando perto, eu disse, Deus, o Senhor falou que ia mandar, mas eu preciso comprar e não tenho dinheiro.
E ele me perguntou de quanto que você precisa. Aí eu fiz uma conta bem rápida, mas ele disse assim, sem exagero. Sim não, sem exagero. E aí eu fiz uma conta bem rápida e falei, Senhor, R$500. R$500 eu consigo resolver e comprar essas coisas para a gente fazer o que o Senhor está mandando fazer. E passado assim, 48 do segundo tempo, que eu disse para ele, o que a gente precisava fazer era numa sexta-feira, dia 20 de janeiro, agora. E dia 19 eu falei, Senhor, eu preciso ir comprar as coisas para fazer o que o Senhor me mandou. E eu não tenho o dinheiro. E ele, quando estava chegando na quinta-feira, eu falei para o André, falei, olha, amanhã, na quarta-feira à noite, eu falei, amanhã eu vou de qualquer maneira. E aí, ele falou, amém, se Deus falou que vai mandar, ele vai mandar. Põe no cartão, depois a gente vê como é que faz. Né? E aí, então, fui até lá, né, levantei na quinta-feira de manhã, para fazer algumas coisas, e o André vem andando bem devagarinho na minha direção, e diz assim, o dinheiro entrou. Entrou uma oferta. Para nós, era para a nossa família, então para a gente poder fazer o que a gente que precisasse, de R$500. De R$500. Eu acho que a Pitu falou, se você tivesse dito 505, Deus tinha mandado 505, porque Deus, Ele gosta de deixar a assinatura dele. Ele deixa a assinatura dele, os rastros, que é para dizer, para você não ter dúvida, foi eu quem mandei, foi eu quem fiz. E quando a gente vai entendendo isso e vai obedecendo, a gente vai criando memórias. Está lá mais uma para o meu caderninho de memórias. Está mais uma para o meu caderninho de memórias, para lembrar e trazer esperança no momento em que as coisas vierem, as tempestades vierem. Né? E aí, pensando nesse Deus que gosta de memoriais e que gosta de deixar um rastro dele, eu me lembrei de quando os amalequitas, eles vieram contra o povo de Israel, né? E Josué foi para lutar contra os amalequitas. Aí é aquela história, né, de que Moisés sobe para orar pelo povo e levanta as mãos. E aí o que acontece? Moisés vai ficando cansado, o braço vai caindo e o povo vai perdendo a guerra. O povo vai perdendo. Aí Arão e Ur, vendo essa situação, tiveram uma bela ideia e seguraram um de cada lado, né, o braço de Moisés, para que o povo não perdesse. E o povo venceu a guerra contra os amalequitas, na liderança ali de Josué. E aí, quando isso acontece, Deus ordena para Moisés, escreva em um rolo que seja como uma lembrança permanente sobre essa vitória dos amalequitas. E tem várias outras passagens que a gente vai ver Deus falando, escreva. Outra passagem também que faz com que a gente perceba que Deus gosta de memoriais é quando o povo está recebendo a providência do maná no deserto. O que Deus fala? Se o povo guardasse maná para o dia seguinte, o que acontecia? Apodrecia, estragava. Mas aí Deus fala que é para guardar um pouco daquele maná. Tem até a quantidade, ele fala a quantidade certinha. Guarda essa quantidade de maná para as próximas gerações verem e conhecer o alimento que eu alimentei vocês no deserto. Esse maná não estragou. Esse maná que ele mandou guardar não estragou. Por quê? Porque ele queria que houvesse ali o rastro daquilo que ele tinha feito. Porque Deus conhece os seres humanos que ele criou. Nós, às vezes, e muitas vezes, nós precisamos dessa memória. Nós precisamos ter essas experiências para que a gente possa cada vez mais compreender o poder e a grandeza do Senhor. Então, Ele vai deixando esses rastros para nós. O nosso Deus, Ele é um Deus de memória. Ele tem prazer em criar memórias com o povo e nos lembrar das promessas dEle. Quando o Senhor Ele faz promessas, é como se Ele nos lembrasse disso de tempos em tempos, das promessas que Ele faz para nós e que Ele vai cumprir. Abraão, quando ele ainda era Abrão, Deus prometeu para ele um filho, Isaque, que seria, né, o filho da promessa. Esse filho ele promete quando Abraão ainda era Abrão. E aí ele troca o nome de Abraão antes desse filho nascer. E o que significava Abrão? Abrão é como se fosse, tem algumas traduções para grande pai, pai de um povo. Tem algumas traduções. Mas Abraão significa
pai de muitos, pai de multidões. E Deus ele faz isso com Abraão quando ele não tinha Isaac ainda. Ele troca o nome de Abrão para Abraão, chama ele de pai de multidões, mas ele ainda não tem esse filho. Mas sabe o que eu acho interessante? Porque toda vez que Abraão ia se apresentar para alguém, então ele chegava aqui no André e dizia: prazer, eu sou o pai de multidões. Toda vez que ele precisava falar o nome dele, ele dizia: eu sou o pai de multidões. Todas as vezes que alguém via Abraão lá de longe e chamava Abraão, ele ouvia: pai de multidões. Era isso que ele ouvia. Porque Deus estava lembrando dele da promessa. Deus estava trazendo à memória de Abraão que havia uma promessa. Essa promessa se cumpriu rápido? Não. Foram aí aproximadamente 25 anos. A gente não está conseguindo esperar uma semana, né, para as coisas acontecerem. 25 anos. E aí tem um agravante, ele tinha 75 anos. E ele foi ter o filho com 100. Então a gente está falando também de uma questão aí biológica, que dificultava essa promessa de se cumprir. E Deus ele vai nos lembrando, essa estratégia que Deus faz é para não nos deixar esquecer, assim como a ceia também é um memorial, para que a gente não esqueça, porque já se passaram mais de 2000 anos, e a ceia vem para nos lembrar de que Jesus morreu, ressuscitou e voltará, porque ele diz: façam isso em memória de mim, e é até que ele venha, até que ele venha. Nós fazemos isso em memória dele, porque ele quer que nós não esqueçamos disso, nosso coração mantenha a chama acesa. Então, o nosso Deus, ele é um Deus de memoriais. Terceiro ponto e último: crie memórias com Jesus. Crie. Faça isso intencionalmente. Permita que o Senhor ele te leve a um nível profundo de relacionamento, a ponto de que suas memórias elas sejam cada vez mais frequentes com Ele. Cada vez mais possa acontecer situações em que você possa colocar aí no seu caderninho também. Os pais, eles amam fazer isso, fazer esses registros, né? Eu amo pegar a caixa de fotografia que a gente tem lá em casa, que hoje em dia a gente não imprime mais as fotos, né? Aí a gente vai perdendo. Hoje veio uma lembrança aqui, bendito seja o Google Fotos, que ele trouxe uma lembrança de quando a Gabi estava no primeiro ano. A Gabi já está no 7º. No primeiro ano. Eu não tenho essa foto impressa em casa. E ele trouxe, eu mandei para ela no WhatsApp dela. Vai se perder daqui a pouco de novo. Porque se a gente não imprime, a gente acaba não tendo essas lembranças. Mas os pais, eles têm esse prazer em registrar memórias afetivas. E foi engraçado que quando eu mandei essa foto para a Gabi hoje, ela estava tão bonitinha na porta da sala e depois sentadinha com a mochilinha dela, acho que era da Barbie, rosinha, assim, em cima da mesa, que eu queria que ela visse, né, que eu me importei com aquele dia. Eu queria que ela soubesse que eu me importei, que eu acho que eu arrumei ela bonitinha para ir para aquele primeiro dia de aula. E os pais, eles querem mesmo fazer esse depósito de memórias nos filhos como uma garantia do amor, do cuidado, né, do senso de pertencimento, de segurança, para os filhos saberem que eles são amados, que a gente se importou com essa fase da vida. Então, os pais têm esse desejo. E isso está disponível para nós também. Isso está disponível para nós, porque o Senhor ele quer fazer em nós esse depósito de memórias. Esse depósito de memórias que nos apontam para quem nós somos para Ele. Quem nós somos para o Senhor. E nós somos filhos. Lá em Romanos 8, 15, 16 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho, Paizinho querido. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, se nós sabemos quem nós somos, que nós somos filhos de Deus, nós vamos entender que isso está disponível para nós, esse depósito de amor, de
de confiança, de segurança que Ele quer fazer em nós. Está disponível. Deus tem prazer em se relacionar conosco. Deus tem prazer, porque Ele não é qualquer pai. Ele é o Pai. Deus é o Pai. E Ele quer fazer com que nós tenhamos cada vez mais memórias. É por isso que Deus fala para a gente, anota, escreva. Qual que é a forma que você mais consegue guardar essas memórias? De que maneira você precisa escrever? O que você pode fazer para que você possa, de repente, olhar surpreso, como aconteceu comigo, para um caderninho e entender o que Deus já fez por você? De que maneira você pode fazer isso hoje? É uma pergunta que eu estou fazendo para que você possa refletir. Ele mesmo, Deus criou esse mecanismo no nosso cérebro. Foi Ele quem fez esse mecanismo para que a gente pudesse usar ao nosso favor. Ele criou nossa memória, Ele criou essa forma que a gente tem de buscar, né, os arquivos, para que a gente pudesse usar ao nosso favor quando as coisas apertassem e a gente pudesse saber que a gente pode recorrer a essas memórias, sabe? Deus, Ele não criou nós, seres humanos, que temos emoções, por acaso. Eu não creio nisso. Eu acho que a gente entrou muito num tempo em que até mesmo a religiosidade, o tradicionalismo foi tirando de nós e roubando de nós aquilo que a gente também pode sentir com o Senhor, sentir na presença dEle. É claro que tudo que nós vamos fazer para o Senhor precisa ser racional, precisa ser intencional, precisa ter esse entendimento, mas isso não precisa roubar de nós o nosso emocional. Não precisa. Sabe por quê? Quando a gente está se relacionando com as pessoas, né, a gente está parabenizando, abraçando, está ali se confraternizando, a gente não fica endurecido, né? Parabéns, olha, seu aniversário, parabéns. Ou vai abraçar alguém e fica endurecido assim, sabe? Por que com Deus a gente é assim? Por que na presença do Senhor a gente é enrijecido? Então, Deus criou também as nossas expressões para que a gente adorasse a Ele. As nossas expressões adoram ao Senhor. As nossas emoções também podem ser canalizadas para adorar ao Senhor. Nós podemos nos alegrar, nós podemos nos regozijar, nós podemos ter contentamento na presença dEle e com Ele. Então, Ele nos criou assim. E eu não estou falando, gente, de emocionalismo, que é diferente, né? Aquela coisa do emocionalismo, de ficar só ali naquela coisa da choradeira e, de repente, sai dali a coisa, nada mudou na vida. Não estou falando de emocionalismo, mas de afetividade com Deus. Você tem sido afetivo com Deus? Você tem sido afetuoso com o Senhor? Você tem dito para o Senhor que você o ama? Que você ama estar na presença dEle? Qual o tipo de relacionamento que nós estamos tendo com o Senhor? Será que o nosso tempo com Deus, ele é só um ritual? Nossa devocional lá, as palavras de Jesus que a gente está fazendo, é só um ritual que a gente passa e tica que já fez? Ou tem sido um tempo de qualidade com Jesus? Um tempo mesmo que a gente senta para ouvir, para deixar Ele criar memórias em nós, cravar em nós, registrar no nosso coração memórias com Ele. Se o nosso coração estiver no Senhor, se nós tivermos esse tempo de qualidade com Ele, afetivo mesmo, emocional, racional, todo o nosso ser precisa louvar ao Senhor. Todo o nosso ser precisa estar entregue nisso. Nós vamos estar sempre sendo selados por esse sentimento de pertencimento. Nós vamos estar sempre sendo selados por esse sentimento de amor, de segurança. Por isso que não pode ser ritual. Por isso que não pode ser religioso. Por isso que precisa ser algo mesmo de entrega, né? Um relacionamento real, cheio de verdade. Você tem sido vulnerável na presença de Deus? Você tem colocado as suas vulnerabilidades? Tem coisas que a gente esconde tanto, a gente esconde de nós mesmos, que a gente acha que a gente está escondendo de Deus também. Você tem sido vulnerável diante dEle e falado: Senhor, olha,
eu tenho uma fraqueza nisso aqui, eu tenho falado isso aqui, eu tenho pensado sobre isso, e eu sei que isso não te agrada. Muda meu coração, modifica, transforma meu coração. Porque se a gente tiver esses momentos na presença dele, um relacionamento real, um relacionamento de verdade com ele, nós vamos começar a criar como se fosse um álbum de recordações com o Senhor. Um álbum cheio de recordações com ele, para que você possa trazer à memória aquilo que pode te dar esperanças quando os dias maus vierem. E uma certeza que a gente tem é que eles chegam. Uma certeza que a gente tem na vida é que esses dias maus sempre vêm. Jesus, ele ensinou para os discípulos, na última ceia, quando ele partiu o pão, né? Nós falamos aqui da ceia como memorial. Mas é lindo o que acontece na última ceia. Jesus, ele está ali com os discípulos e ele parte o pão e ele fala: todas as vezes que fizerem isso, façam em memória de mim. E Jesus também, ele gosta de criar memórias. Porque olha que coisa interessante. Quando ele ressuscitou, eu fico maravilhada com isso. Quando Jesus, ele ressuscitou, ele está ali no caminho de Emaús, e alguns discípulos vêm ali com ele, se encontram com ele. E esses discípulos não reconhecem que é Jesus. Eles não conseguem reconhecer. E estão ali numa conversa, mas você não sabe o que está acontecendo. E ali, como, achando que Jesus era um alienado, que não sabia o que estava acontecendo por ali. E eles vão ali conversando o caminho inteiro. E aí já está ficando tarde. E eles convidam Jesus para ficar na casa deles. Quando Jesus entra na casa, que Jesus senta à mesa e vai ali junto com eles comer, Jesus parte o pão. Quando Jesus parte o pão, imediatamente eles olham para aquela cena e reconhecem que é Jesus. Os olhos deles se abriram no momento em que ele partiu o pão. Porque Jesus tem um jeito todo especial de fazer isso. O jeito dele de partir o pão, ninguém mais que estava ali naquela casa partia igual ele. É o jeitinho dele. É o jeitinho de Jesus de partir o pão. E esse jeito dele de partir o pão abriu os olhos daqueles discípulos. E eles olharam: eu conheço essa forma de partir o pão, eu sei quem ele é. E isso me deixa maravilhada, porque a gente percebe que Jesus, ele criou uma memória linda com aqueles discípulos. Ninguém partiu o pão do jeito que ele fazia. Ninguém fazia daquela maneira. Você tem investido em criar memórias com Jesus? Você conhece o jeito dele de partir o pão? Conhece? O jeito dele de agir? Você sabe quando é ele que está fazendo? E você sabe quando a voz que está falando ao teu coração é a voz dele? Conhece o tom da voz dele? Porque a gente pode confundir com o nosso próprio coração, com o nosso próprio entendimento. E como a gente faz isso? Como a gente passa a conhecer o jeito dele fazer, o jeito dele agir, a forma como ele funciona, a forma como ele fala, o tom da voz dele? Quando a gente cria relacionamento profundo com ele. Quanto mais profundo for o nosso relacionamento, mais sensível a gente vai se tornar à voz dele. Mais fácil vai ser da gente olhar para uma situação e compreender que é o Senhor quem está agindo ou não. Nós vamos nos tornando sensíveis e vamos conhecendo. Lembra que Deus deixa rastros, assinaturas? Ele vai fazendo isso, ele vai deixando rastros e assinaturas. Então, se aproxime dele, para que você possa criar essa intimidade ao ponto de você reconhecer. Sabe, às vezes eu estou orando, pode parecer maluquice minha, você pode pensar o que você quiser, mas às vezes eu estou orando, estou em adoração, eu tenho a impressão que eu consigo ver a expressão do rosto de Jesus. Só a expressão, eu não consigo ver a face dele, senão eu já tinha sido consumida. Mas eu tenho a impressão, às vezes, que eu consigo ver a expressão dele. Às vezes eu tenho até a sensação que ele está rindo de mim. Às vezes eu tenho até a sensação que ele está rindo de alguma coisa. Porque eu acho que Jesus tem humor, gente. Ele é bem humorado, né? Não é um Jesus carrancudo.
E às vezes eu tenho essa sensação de que eu posso até ver a expressão do rosto dele. E isso, para mim, cria laços nesse momento ali da adoração, porque o nosso relacionamento diário com Jesus não pode ser um ritual. Se está sendo um ritual, o seu tempo diário com Jesus, para tudo e começa de novo. Começa de uma maneira leve, começa de um jeito em que você possa ser cheios de memória, sabe? O nosso relacionamento com Deus, ele é uma ferramenta poderosa para que a gente possa reconhecer os atos dele, a voz dele, e o jeito dele funcionar e de fazer as coisas. Jeremias, ele estava passando por uma situação muito difícil, mas ele sabia que se ele trouxesse à memória tudo aquilo que ele já tinha vivido com o Senhor, ele ia ser guardado do desespero. Quantas vezes a gente tem se desesperado? Quantas vezes a gente fica numa situação que a gente não consegue ver uma saída? A gente não consegue saber como aquilo vai acontecer. Eu lembro que uma vez o pastor Paulo estava pregando e ele disse uma expressão que eu falei, meu Senhor, se for pecado, foi ele que disse. Mas eu achei que falei para ele, vou começar a usar agora. E ele disse assim, Senhor, eu quero ver só como é que o Senhor vai sair dessa. Eu vou ficar aqui esperando, quando a situação está muito difícil, quando a situação está muito apertada e que eu não tenho condição nenhuma de resolver. Aí eu falo, Jesus, estou na expectativa de ver como é que o Senhor vai sair dessa. Porque o Senhor vai. E eu quero ver o jeito que o Senhor vai fazer dessa vez. Porque cada vez o Senhor faz de uma maneira diferente. O Senhor é criativo. E a gente fica nessa expectativa de ver como Deus ele vai resolvendo as situações. E a gente vai colocando no nosso caderninho para trazer à memória aquilo que pode dar esperança para nós. Lá em Hebreus diz que a esperança é a âncora da nossa alma. A âncora. Gente, já viu o que uma âncora segura? Um navio gigantesco. E se a esperança é a âncora da nossa alma, se a gente não tem esperança, a nossa alma está aí, ó, à deriva. Estamos à deriva se nós não tivermos esperança. Nós precisamos ter esperança para que a nossa alma possa estar fincada. E, gente, nós só podemos encontrar esperança em quem realmente sabe do futuro. Porque o que é a esperança? A esperança é você esperar por aquilo que você não está vendo, que não aconteceu e que você não sabe como vai acontecer. Nós temos aí esperança de que o Brasil melhore, nós temos esperança que a inflação baixe, são esperanças que nós temos. Mas nós estamos no futuro para saber se isso vai acontecer ou não? Nós não estamos, mas Deus já está no futuro. Deus já está no futuro. Então, a nossa esperança precisa estar ancorada em quem já está no futuro, que já sabe o que já vai acontecer. E aí, sim, nós vamos estar enchendo as nossas mentes, os nossos corações, as nossas vidas, a nossa casa, todo o nosso ambiente, nós vamos estar enchendo de memórias com Jesus, cheias de experiências daquilo que Ele já fez, da coisa mais simples, da coisa menorzinha, aquela que você acha que Deus não se importa, Ele se importa sim. Deus se importa com as coisas mais simples e Ele quer deixar rastros na sua vida, na sua mente, no seu coração, para que você possa, assim como Jeremias, dizer, eu quero, Senhor, trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E como ele termina aqui, nós vamos também poder dizer, quando nós tivermos nossa mente cheia de memórias com Ele, muitas memórias criadas com Jesus, nós vamos poder dizer como Jeremias, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom descansar, é bom esperar, porque eu sei que Ele vem. Eu sei que Ele vem ao nosso favor, eu sei que Ele não nos deixa, nunca nos deixou, é uma promessa. Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma promessa, e se Ele prometeu, Ele cumpre. Ele se encarrega de cumprir, amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar.